Eu, na verdade, eu tenho até que dar uma boa notícia no programa de hoje. O programa hoje tem várias boas notícias, mas uma delas é que, apesar de estar cada vez mais raro no Brasil falar de boas notícias, nós tivemos uma vitória importante em relação à liberdade de expressão. Caso você não tenha visto, a oposição no Congresso Nacional, parabéns oposição, parabéns Congresso, conseguiu barrar o avanço de mais um projeto de lei que tratava do controle do seu discurso, das redes sociais. Esse projeto em específico criaria a Superintendência de Mercados Digitais, que ficaria subordinada ao Conselho de Defesa Econômica, o CAD, que seria, obviamente, aparelhado pelo governo Lula e decidiria administrativamente o que você poderia ou não falar nas redes sociais. A gente acabou não trazendo esse assunto no programa antes, falha nossa, deveríamos ter trazido, conversamos sobre isso na reunião de pauta hoje, que nós vacilamos, porque era importantíssimo. Chegou a entrar na pauta e eu acho que não deu tempo de eu abordar em algum programa. Mas a coisa boa é que, por enquanto, ele foi retirado de pauta, mas a verdade é que há uma série de projetos no Congresso buscando cercear a sua liberdade de expressão. Quando você lê as pesquisas de opinião e de forma detalhada, e você vê por onde se informam os eleitores de cada grupo, o Brasil, digamos, está dividido aí quase que meio a meio entre Flávio e Lula, quando você repara que os eleitores do Lula se informam 65%, já trouxe esse número no programa, por redes de televisão, redes de mídia tradicional, enquanto você pega os eleitores que dizem que vão votar no Flávio, é o contrário, 65% deles se informam, mais ou menos 2/3 se informam pelas redes sociais, você entende o que a esquerda quer. Ela quer deixar os eleitores do Flávio sem informação para que a gente tenha que recorrer sempre à Globo News. Então, esse projeto foi retirado de pauta, mas tem vários outros que podem entrar no caminho. Qual é a solução para isso? A solução para isso é sempre individual, né? Não é ficar pensando só que a oposição vai resolver o problema. Você e eu e todos nós precisamos fazer a nossa parte. Uma das formas que você pode fazer a sua parte é baixando uma VPN. Eu estava no canal, inscrever no canal Paulo Figueiredo Show Oficial, que continua no Ar no Brasil é Importante, no canal Olavo do Carvalho, no canal da TV Flórida, todos eles estão abertos para você inscrever. O Paulo Figueiredo Oficial, como eu disse, só com VPN ou só fora do Brasil. E a semana está bastante animada, né, quando o assunto é o Banco Master. Está sempre animado, o Banco Master virou assim, não sei se vocês viram o vídeo do Lula, ele não consegue falar Master. Ele não consegue. Ele fala assim, o Banco Max, cara, as pessoas não têm a dimensão do nível de estupidez do Lula. Existe um mito de que o Lula é inteligente. O Lula só voltou ao poder porque o sistema colocou ele lá. Ele só foi malandro, que é diferente de inteligente. Ele não consegue falar Master. Mas, pois bem, o Banco Master, que não é o Banco Max, né, a gente tem falado bastante dele. E falado muito sobre... Por que eu tenho falado muito sobre o Banco Master? Eu não tenho tanto interesse do ponto de vista do caso de corrupção, propriamente dito. Eu acho que... Eu não tenho esse fetiche. O brasileiro adotou um fetiche com o negócio da corrupção, como se corrupção fosse o grande problema da sociedade brasileira. Ai, meu Deus, aí elegeram o Dallagnol, 10 medidas contra a corrupção, que iam tomar todas as liberdades dos brasileiros. Imagina se as 10 medidas estivessem em vigor na mão do STF hoje. Ou bonecos do Sérgio Moro, porque ele está lutando contra a corrupção. Isso é uma coisa antiga, vem desde a UDN. A bandeira da UDNista era muito anticorrupção. E claro que corrupção é uma coisa ruim. Mas num país onde as pessoas estão sendo presas pelas suas opiniões, estão sendo censuradas, etc., corrupção é simplesmente um problema acessório, uma consequência. O mais interessante da corrupção, para mim, é você olhar o quanto que a corrupção abastece os cofres do que a gente chama de sistema. E a gente vem falando de sistema, o sistema é foda, parceiro. A gente vem falando de sistema o tempo inteiro, né? E a gente pode começar trazendo, por exemplo, sobre o sistema, um caso que ocorreu em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, um abraço aí para o pessoal de BC, porque BC é um dos lugares mais espetaculares do Brasil. Eu acho que é o lugar que tem as mulheres
Depois de São José dos Campos, de onde vem a minha doce Natália, Balneário Camboriú talvez seja o lugar onde tem as mulheres mais lindas do planeta Terra, a maior concentração de mulher maravilhosa do planeta Terra. Um abraço aí pro povo de BC, que faz a Terra ser mais bonita. Ontem a Polícia Federal, que graças a Deus lembrou que nem só de prender senhora de idade vive a corporação, deflagrou uma operação que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo gestão de ativos da Rio Previdência, uma fundação que engloba 230 mil servidores estaduais do meu querido Rio de Janeiro. Eu não preciso nem dizer que o Banco Master estava envolvido, né? Pô, alguém tem dúvida que o Banco Master estava envolvido? Até porque o Banco Daniel Vorkado está envolvido em absolutamente tudo. E as irregularidades eram relacionadas à aquisição de 970 milhões de reais em títulos emitidos pelo Master. O Rio Previdência comprou títulos, quase 1 bilhão de títulos emitidos pelo Master. E eis que a Polícia Federal chega no imóvel dos investigados, o Davis Marcon Antunes, para busca e apreensão, e um dos ocupantes, num gesto que claramente mostra inequivocamente a sua inocência, resolve jogar uma mala. O Brasil é muito maneiro, cara. Tem dia que é maneiro não dizer as coisas. O cara resolve jogar uma mala com quase R$500 mil de dinheiro em espécie da janela do apartamento que fica no 30º andar. Eu não sei vocês, mas eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum investigador aqui, mas eu acho que quando a polícia chega e você joga R$500 mil do 30º andar, talvez você esteja escondendo alguma coisa. Mas se no caso desse sujeito só parece que ele está escondendo algo, tem gente em Brasília que está tendo mais dificuldade em ocultar as relações com o Master e o Daniel Vorkado. E eu estou me referindo a um que não joga R$500 mil pela janela porque não precisa, porque é ministro do STF. Eu estou falando dele, o craque do ano nessa temporada do Brasileirão da Política, que é o Dias Toffoli. Porque vocês lembram que no programa de terça-feira eu citei aqui que a Polícia Federal tinha conseguido quebrar a proteção. Muito difícil isso, é realmente muito difícil. Não estou sendo sarcástico aqui, não. Quebrou a proteção do celular do Daniel Vorkado. E eu disse aqui que isso era questão de tempo até as coisas acontecerem. Dito e feito, hoje a gente tem uma apuração do UOL. Uma salva de palmas para o UOL, Bruno. Uma salva. Toda vez que jornalista fizer jornalismo, em vez de militância política, eu vou dar palmas, né, para não dizerem que eu não falei de flores. A apuração do UOL viu que a Polícia Federal descobriu uma série de conversas entre o Toffoli e o Vorkado. Talvez eu não deva bater tanta palma assim, porque na verdade o que a gente está falando provavelmente é um vazamento de uma informação que deveria estar dentro do inquérito. Mas ainda assim, né, bom jornalismo. E a CNN trouxe a informação de que nessa série de mensagens haveria também menções a pagamentos que seriam destinados ao próprio Toffoli. O trabalho da PF, que levou o material ao Fachin para pedir novas investigações, uma vez que ele é o presidente do tribunal e o juiz do caso está comprometido, agora está centrado em descobrir se a transferência desses recursos ao Toffoli partiu da empresa que era sócia de um fundo ligado ao Master no Resort Itaiaia. Como resultado, evidentemente, já que o próprio Toffoli relata um dos casos relacionados ao Master no STF, a PF pediu a sua suspeição para que ele seja, então, afastado dos casos relacionados ao Vorkado e ao Banco Master. Eu acho que seria normal, né? Numa democracia em que o juiz é suspeito de receber pagamentos do réu que ele está julgando. Vou repetir. O ministro do Supremo, que é o juiz do caso, está sendo suspeito dele. Não é mais o irmão, não é mais a mulher, não é mais a vizinha, não é mais o outro ministro do Supremo, é o próprio ministro. Está sob suspeitas bem fundamentadas de receber pagamentos do réu que ele está julgando. Em uma democracia, ou até fora de uma democracia, acho que na Coreia do Norte, na China, a reação normal
seria, obviamente, essa, de suspeição e afastamento do magistrado da causa. Só que o Brasil não está mais no nível da Venezuela. Na Venezuela, porra, a gente precisa comer muito feijão com arroz, precisa de pelo menos um porta-aviões para chegar ao nível da Venezuela. Venezuela, não vou nem falar mais. Então, a gente não está mais no nível nem da China, nem da Coreia do Norte. A gente não está mais no nível nem cubano. O grau de pornografia institucional escancarada do Brasil não tem par no planeta Terra. O Brasil realmente, nesse negócio de pornografia, de putaria, a gente é campeão mundial. E em relação a isso, o próprio Toffoli, diante disso, publica uma nota que eu vou ler aqui para vocês, para não dizerem que eu não dou o lado do ministro. O gabinete do ministro Dias Toffoli, não é o ministro, é o gabinete, esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Ou seja, não vai me afastar porcaria nenhuma e eu vou continuar relatando o caso do réu que estava aparentemente me pagando uma graninha por fora. E eu depois disso, eu vou fazer, eu tenho idade para me lembrar, porque eu tenho mais do que um dia de idade, da época onde o Alexandre de Moraes disse, na verdade na semana passada, e eu reproduzi no programa de ontem, bota o vídeo do Alexandre aqui, que eu vou dizer não vou dizer o que o Alexandre disse, não. Eu disse ontem o que o Alexandre disse, hoje eu vou botar o vídeo. Bota o vídeo aí, Bruno. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. Repete essa última parte aqui, por favor, Bruno. Essa parte aqui agora. Magistrados desta Suprema Corte não julgam nunca nenhum caso em que tem Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. Nenhum caso em que tem ligação. Como é que nessa história é possível alguém dizer uma coisa dessa? A gente está falando de um ministro do STF, relator de uma ação contra o Banco Master que pegou um jatinho para o final da Libertadores com um advogado do banco que ele julga, decretou sigilo absoluto da investigação e trouxe ela para si, marcou uma cariação entre o Daniel Alvorcaro, o diretor do BC, que conduziu a liquidação do banco para tentar ferrar com o diretor, e reclamou da atuação da Polícia Federal, essa mesma que está dizendo que tem mensagem dele recebendo dinheiro do Daniel Alvorcaro, escolheu a dedo os peritos da PF que poderiam analisar o material apreendido do Alvorcaro, é dono de um resort que tinha relações com um dos fundos de investimentos ligados ao Daniel Alvorcaro, e agora, aparentemente, a Polícia Federal está recebendo dinheiro direto do próprio Daniel Alvorcaro, segundo mensagens encontradas no próprio celular do Alvorcaro. Pô, meu amigo, se isso aí não é ter relação com o caso que ele relata, eu não sei o que é. Eu já disse isso, acabou no Brasil o conceito de suspeição e conflito de interesse. Nada mais é. Quem decidiu? Ora, os próprios conflitados decidiram que nada mais é interesse. O que o Alexandre disse nesse discurso, a gente abordou isso no programa acho que de ontem, é que não precisa ter código de conduta nenhum, que eles são maravilhosos, que ninguém fiscaliza, é mais fiscalizado que o STF. Agora, é claro, né, lembra que o STF era inquestionável na imprensa até, sei lá, 6 meses atrás, um ano atrás. Mas é aquela história, você pode enganar a todos por algum tempo, alguns por todo o tempo, mas não pode enganar a todos o tempo todo, né? A pessoa atribui ao Abraham Lincoln essa fase, mas provavelmente ele só repetiu, ou sei lá, é aquelas coisas que todo mundo atribui uma frase maneira a um cara legal, porque dá para repetir a frase, dizendo que o cara é o autor, né? Mas a frase está correta. E o Castelo de Carta começou a cair. Eu já disse a vocês que hoje, em vários levantamentos, o assunto número 1 para o eleitor brasileiro é impeachment de ministro do STF. Esse é o assunto número 1 para o eleitor brasileiro.
E há um erro aqui, até dos especialistas de comunicação, dos parlamentares que sabem muito de comunicação, das pessoas dos movimentos de rua, porque eu me lembro bem dessa discussão, até com um patrono meu que gosta desse negócio de movimentos de rua e tal, e ele falava o seguinte: Paulo, a gente tem que fazer uma organização, uma manifestação com foco em fora Lula. Eu ouvi isso, acho que do Nicolas também uma vez. Não, o foco tem que ser fora Lula porque não tem engajamento, impeachment para o Alexandre de Moraes. Hoje as pesquisas estão mostrando exatamente o oposto. Que esse é o tema que mais engaja o brasileiro. Vejam, nas pesquisas que eu vi, isso estava à frente de segurança pública. Ou seja, nego está mais preocupado com o Alexandre de Moraes do que com o traficante do Comando Vermelho no Rio. E eu acho que com razão. Eu dou razão. O Alexandre de Moraes é mais nocivo do que o traficante do Comando Vermelho no Morro. É mais nocivo. Porque a destruição causada por essas pessoas é a toda a ordem institucional do país. É impossível você ter um sistema onde o traficante vá preso porque você não tem segurança jurídica em um sistema onde o Supremo Tribunal Federal escarra e defeca na lei da forma que vem acontecendo. E esse se tornou um assunto prioritário do país graças a vocês. Porque a imprensa não tratava desse assunto. A imprensa não tratou desse assunto. Isso é mobilização popular. Isso é mobilização popular que chegou à imprensa. Pelo contrário, a turma da imprensa já sabe de tudo isso há muito tempo. Já sabem das putarias dos ministros nos escritórios de advocacia. E eles não estavam nem aí. Por quê? Porque o STF estava servindo ao objetivo central deles, que não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com fazer bom jornalismo, não tem nada a ver com nada além de retirar a direita do poder. E muitos agem por vontade ideológica, por ódio, etc. Outros agem porque estão inseridos. A gente mostrou isso, financeiramente inseridos dentro do que a gente chama de sistema. Essa Polícia Federal, que agora reclama do excesso de poder do Toffoli, foi a mesma que seguiu cegamente todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Só que agora o Bolsonaro está na cadeia. E todo mundo quer virar a chave e voltar com a história de moralidade, combate à corrupção. É como aquele editorial do Estadão que nós trouxemos aqui ao programa há algumas semanas. Os caras do Estadão falam. Tá aí, que bom. Os caras falam que fazer tudo o que eles fizeram naquela época estava tudo bem porque a democracia estava ameaçada. E aí as medidas excepcionais eram justificadas. Ameaçadas por um cara que nunca absolutamente fez nada contra a imprensa, que nunca fez nada contra nenhuma instituição, protegidas supostamente pelo cara que estava passando por cima da lei. Há um componente de burrice nisso. Não tenho dúvidas, eu conheço algumas dessas pessoas. As pessoas que escrevem editoriais do Estadão, de um modo geral, são as pessoas mais imbecis que você pode conhecer. Você conversa com essas pessoas, eu estava conversando com uma hoje, e eu falei para ela: você é uma das pessoas mais imbecis que eu já conheci. Porque de fato são. Os argumentos são absolutamente assim, não se sustentam 2 segundos. Claro que é uma parte grande, de novo, de má fé, de pessoas que estão mamando na teta do sistema, mas há uma burrice muito grande. Seja como for, agora o sistema, os idiotas ideológicos, etc., eles já tiraram o Bolsonaro do poder. E eles acham que o STF vai abrir mão de poder e parar com isso. Eles realmente acham isso. Essas pessoas tratam moralidade e democracia como se fosse duas coisas que podem ser ligadas e desligadas no interruptor, quando eu quiser entender e quando for bem conveniente. Ora, democracia e Estado de Direito, esses conceitos iluministas, eles foram idealizados justamente para frear os monarcas absolutos. O Estado natural de um imperador que determina e que ele é a lei. E você pode gostar ou não, tá, desse conceito iluminista. Eu reputo muito mais o iluminismo britânico do que o francês. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto de assistir um monte de cara bom
aquele Guilherme Freire, o pessoal do Caravelas, já trouxe aqui o professor do Caravelas no programa, adoro ouvir ele, ouço muito. E as pessoas não gostam dessas ideias iluministas, acham que foram retrocessos. Eu não, eu tenho uma veia liberal muito forte e acho que as ideias iluministas foram avanços que trouxeram uma sociedade próspera. Eu acho que essas coisas, né, os ideais liberais, criaram sociedades mais prósperas e mais funcionais do que qualquer outras. E aí você tem que entender que isso não é o freio. O freio ao poder absoluto não é um detalhe, mas é a base da coisa. E estas pessoas, estes imbecis do sistema, permitiram que o sistema assumisse esse poder absoluto. Por sinal, muito mais poder do que tinha um rei absolutista da Idade Média. Por isso que eu digo, assistam esses podcasts, façam os cursos dessas pessoas, porque vocês aprenderam tudo errado dentro da escola. Neste ponto, eles estão cobertos de razão. O Estado hoje, e o Estado na mão do sistema do Brasil, tem mais poder do que qualquer tirano jamais imaginou que pudesse ter, sob a desculpa de que estão protegendo a democracia e o Estado de Direito. E eu tô falando do sistema, né? Quem vai parar essas pessoas? Quem vai parar? Quem vai parar o Alexandre de Moraes? Quem vai parar o Toffoli? Quem vai parar o Gilmar Mendes? Quais são os instrumentos? As pessoas falam, Paulo, você acha que agora os ministros caem? Eu falo, não sei, vamos ver o tamanho do levante popular. Porque quais são os instrumentos que nós temos contra essas pessoas? Quais são os instrumentos que vocês, do UOL, do Globo, do Estadão, da Globo, que tem contra essas pessoas, do Metrópolis? Quais são os instrumentos? Vocês estão mostrando o grau de putaria sem precedentes no ministro do STF. E ele tá lá, meu irmão, fazendo nota dizendo, PNC, não vou fazer nada aqui não, meu irmão. Inclusive a Polícia Federal, que aparentemente no inquérito, em todos os inquéritos do Alexandre de Moraes, tinha prerrogativa de participar do processo em tudo. Inclusive sem a Procuradoria-Geral da República no caso do inquérito das fake news. Mas agora não, agora não tem. Segundo o Toffoli. Claro, por quê? Porque não vale a lei. Ele é a lei, porra. Como é que a gente vai sair vencedor disso? Ora, nós precisamos recuperar os meios de ação. Nós temos que recuperar os meios de ação. Por isso que eu tento. Um dos meios de ação, e a prioridade, a melhor oportunidade que a gente tem esse ano, é com a eleição do Flávio Bolsonaro. Agora, isso pressupõe muitas coisas. Pressupõe que a gente possa continuar falando. Então, para isso, a gente vai ter que brigar para manter a liberdade de expressão, para que perfis não sejam derrubados, para que os algoritmos não sejam prejudicados, para que as pessoas tenham liberdade nas redes sociais. Não pode acontecer igual na última eleição, onde o X foi derrubado até o final das eleições municipais pelo Alexandre de Moraes. Não pode. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ora, tem que haver pressão internacional. Tem que haver pressão de bastidores. O Alexandre hoje já tem o fiofó desse tamanho, porque sentiu a dor da Magnitsky, embora muita gente tenha dito, não, o Alexandre está tranquilo. Está tranquilo é o cacete, tanto que ele moveu todos os mundos e fundos, inclusive ameaçou muita gente, para conseguir retirar a Magnitsky. E agora ele tem medo de que ela volte. Tem pavor que ela volte. Então nós precisamos ter pressão internacional nessa direção. Precisamos construir também uma eleição que tenha algum grau de supervisão internacional para que a putaria que aconteceu em 2022 não se repita. Como é que a gente faz isso? Construindo uma aliança internacional de direita prestando atenção na eleição do Brasil. É o que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Terceiro ponto, a gente precisa construir uma coalizão eleitoral que seja grande demais para ser fraudada. Esse é o plano. Eu estou dizendo um plano aqui para vocês. Eu não tenho... eu nunca escondi meus planos. E nunca pararam os meus planos porque eu os revelei. A gente precisa construir uma coalizão onde o Flávio seja um candidato forte demais para ser parado. Para isso a gente vai precisar, sim, de união da direita, de apoio de todas as pessoas que serão, sim, cobradas e continuarão sendo cobradas, autorize ou desautorize o Flávio Bolsonaro. Serão cobradas se você está na direita e não está fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro. Você será cobrado. Isso não é, ai meu Deus, um ataque contra mim. Uma das minhas metas é acabar com a viadagem na direita. E viadagem não tem nada a ver com a homossexualidade. Absolutamente nada a ver. Assistam South Park e vocês vão entender que existe uma diferença enorme entre viadagem e homossexualismo ou homossexualidade. O grau de viadagem, de não me toque hoje, de certas pessoas é assim, é uma coisa assustadora. Assustadora. Então, isso é uma das metas para 2026. Criar uma direita antifrágil.
Por isso que eu falo, me xingar, porra, me xinga. Ah, não, Paulo, você está falando para... Outro dia um cara que falou, Paulo, você está fazendo essas coisas porque você gosta de gerar polêmica, porque você consegue mais assinantes. Não, eu perco uma quantidade enorme de assinantes, a minha audiência diminui. É o contrário, se eu fosse movido apenas por audiência e assinantes, eu ia ficar fazendo coraçãozinho e puxando o saco de todo mundo. Mas eu realmente caguei. Quem quiser me apoiar, me apoia. Quem não quiser me apoiar, não me apoia. Quem quiser assistir o programa, assista. Quem não quiser, não assista. Quer me xingar? Pô, por favor, me xingue. Eu vou te xingar de volta. Se eu tiver tempo, se eu ler o que você falou. Cadê? Mas a gente está falando de sistema, né? A gente está falando de um sistema que pega o setor financeiro, que pega escritório de advocacia, que pega STF, que pega careca do INSS, que pega veículo de imprensa, que pega influenciador, que pega a presidência da República, que pega entidade de classe. Tá todo mundo unido debaixo do mesmo interesse financeiro. Isso é o sistema. Eu perguntei, antes de entrar no programa, às duas inteligências artificiais, qual era a definição de um sistema. O Grok me disse que sistema é, abre aspas, o conjunto de elementos ou partes componentes que estão interrelacionados e interdependentes, organizados de forma a formar um todo unificado que tem um objetivo ou função comum. O ChatGPT disse o seguinte: sistema é um conjunto de elementos interligados que interagem entre si de forma organizada para alcançar um objetivo específico. Isso parece ou não com o que a gente está falando aqui? Não tem como dizer que não é um sistema organizado e com interesse único e exclusivo de enriquecer as suas custas. Acho que há um componente meio demoníaco, acho que há um componente ideológico, mas essas pessoas dos sistemas componentes enriquecem as suas custas. Olha, por exemplo, que recentemente a Viviane de Moraes, a nossa grande Neymar da advocacia brasileira, assumiu mais um cliente muito importante e certamente foi regiamente paga por isso. Alguns milhões de reais. A gente não sabe porque o contrato não é público. Vocês sabem quem é Lucas Callas? Respondam aí. Caguei aqui. Lucas Callas é simplesmente acionista da Bion, a farmacêutica do Daniel Vorcaro, cuja fábrica o Lula foi inaugurar em Minas Gerais. A Bion também é a empresa que emprega o Mário Pokémon, o Pokémon, que é afiliado, um dos grandes nomes economistas do Partido dos Traficantes, foi presidente do IPEA e agora é o presidente que está destruindo o IBGE do Lula. A Bion é a mesma empresa que emprega o Valfrido dos Mares Guias, ex-ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Lula. Pelo amor de Deus, vocês vão me dizer que é coincidência essa empresa ter contratado a grande esposa, craque da advocacia, grande jurista, com muitas obras publicadas, grande histórico, espetacular, carreira meteórica, a profissional mais bem paga do direito brasileiro, Viviane Bastos de Moraes, para defender o Callas aonde? Em um caso no STF, claro. Onde está o Alexandre? Até agora ela não tinha atuado no caso, mas o processo chegou no dia 2 de fevereiro ao STF e no dia 7 ela já tinha sido contratada como advogada da Bion. Calma que não é só ela. Na defesa da empresa, assinam com ela outros grandes advogados. O Alexandre de Moraes, que é filho do Alexandre de Moraes, a Juliana Bastos de Moraes, filha do Alexandre de Moraes, todo mundo da família. Mas fica tranquilo que não há nenhum conflito de interesses aqui, não. O Alexandre disse que não há nenhum conflito. E eu falo, pega todo mundo, pega todo mundo. Eu já disse, o sistema pega todo mundo, pega a gente também, de organizações não governamentais. Para botar uma cereja em cima desse bolo de cocô, vocês vão lembrar também que eu falei de um nome aqui que é Cláudio Lotenberg. Quem lembra do Cláudio Lotenberg? O Cláudio Lotenberg foi aquele presidente da CONIB, Confederação dos Israelitas do Brasil, dizendo que resolveu rebater o Flávio Bolsonaro quando o Flávio Bolsonaro disse que o Lula era antissemita.
Veio em defesa do Lula, Cláudio Lotenberg. Quem é Cláudio Lotenberg? Presidente do Conselho de Administração desta mesma Bion, que emprega todas essas pessoas que eu falei e cujo o acionista contratou a mulher do Alexandre de Moraes. O cara é o principal responsável por toda a orientação e planejamento estratégico da empresa. Será que na orientação e planejamento estratégico envolve, por exemplo, a contratação da esposa do Alexandre para ganhar uma ação no STF? Eu volto a dizer, lembrem-se do Paulo Figueiredo Show. Esse Cláudio Lotenberg é o presidente da Confederação Israelita do Brasil. Membro da empresa que emprega um monte de amigo do Lula, que tem fábrica inaugurada pelo Lula, que está envolvido em um escândalo gigantesco e, evidentemente, não critica o Lula sob hipótese nenhuma. Chegou a defendê-lo, dizendo que ele não era antissemita, apesar de todas as posturas anti-Israel do Lula. E aí, porra, por isso que quando eu vejo o vídeo dos caras falando, não, o grande lobby judeu, o grande plano maligno dos judeus para destruir o mundo. Aí você fala, Aí quando você vai ver a realidade, você vai ver. Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação. Porra, esse é o plano de dominação global do cara, é ganhar um dinheirinho ali e não falar mal e puxar o saco das pessoas certas. Os judeus são, lamento, como todos nós. Lamento desapontar os teóricos da conspiração. São como todos nós. Mais um, podia ser um cristãozinho, um ladrãozinho. Tem vários aí no meio. Mas aí tem um puxar-saquinho. Cagando e andando para Israel, para sionismo, para combate ao antissemitismo. Quer manter o esqueminha para ganhar dinheirinho. Às vezes é tão simples quanto isso. Nem todas as teorias da conspiração são interessantes. É aquela música dos Racionais, né? Em troca de dinheiro e um cargo bom, tem mano que rebola e até usa batom. Mantendo o dinheiro caindo na conta, pessoas como Cláudio Lotenberg, pode ver o Lula apoiando o Irã, falando que a defesa de Israel contra o Hamas se equipara ao Holocausto, apoiando o terrorismo que matou milhares de judeus, e aí mesmo assim sair em defesa do cara. E não falar uma vírgula contra o cara, e a verdade é essa. O Lotenberg está dentro do sistema. Não, por isso que não tem a menor condição de presidir a CONIB. Porque isso é evidente. Olha o negócio do conflito de interesse. Você vê que é um problema, não é o STF, né? É um problema sistêmico. O STF é só o topo do negócio. Se não há conflito de interesse no Dias Toffoli julgar o caso onde ele recebe dinheiro, também não há nenhum conflito de interesses do Lotenberg presidir a CONIB e, ao mesmo tempo, brigar pelos direitos do povo israelense, junto ao governo antissemita. Não tem problema. Não há mais conflito de interesse. Acabou. E não, eu estou falando de um cara que é uma espécie de Vladimir Putin na instituição. Se apoderou da instituição, sei lá, 8 anos lá dentro. E quando eu pego implicância, cara, eu vou pegar, a gente vai procurar, tem mais coisa do Cláudio Lotenberg. O nome dele vai voltar ao programa. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Porque isso me deixa puto a forma como funciona o Brasil. Me deixa puto. Não é exclusividade do Brasil, não, tá? Nesse caso. Aqui nos Estados Unidos também teve muito disso. Eu quero falar de Trump, quero falar dos Estados Unidos, mas antes eu quero convidar você a se tornar meu apoiador. Você que quer se contrapor a esse sistema, você tem que apoiar aqueles que estão fora do sistema e denunciando o sistema. E eu convido você a se tornar meu apoiador. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês se tornar meu apoiador. É bem simples. É a forma que você ajuda esse tipo de trabalho. Você pode também se tornar meu patrono Gold. Lembrando que amanhã, às 5 horas da tarde de Brasília, nós temos a nossa reunião de patrono Gold. Dá tempo de você entrar hoje e se tornar patrono Gold. Mesmo que você esteja assistindo esse programa na sexta-feira de manhã, dá tempo. Você vai entrar no nosso site, vai ter lá na primeira página um link para reunião, um banner para reunião de patronos, você vai clicar lá e vai entrar com o seu login e a senha e vai receber o link da reunião. Eu vou estar lá com vocês durante 2 horas, mais de 2 horas, para a gente bater papo sobre os principais assuntos. Eu aposto que os patronos vão querer falar sobre treta com o Nicolas, treta da direita. Eu aguardo ansiosamente. De vez em quando já tentaram vazar o conteúdo da reunião de patronos. É uma coisa horrorosa. Mas você pode se tornar um patrono, custa $499 por ano ou $49 por mês. E eu falo isso, o objetivo do patrono, a palavra patrono vem do romano que significava protetor. Né? O que são os meus patronos?
Os meus patronos são os meus protetores. São aqueles que garantem que eu possa continuar falando o que eu achar que devo falar, porque essas pessoas confiam nos meus princípios, confiam que o que eu falar é importante, e elas vão me proteger. Vão me proteger mesmo que eu perca anunciante, mesmo que eu perca assinante, etc, etc. Os patronos são os meus garantidores. Então deixo aqui, inclusive, meu agradecimento aos patronos. Vamos falar da pauta internacional? O programa de hoje vai ser longo. Hoje se preparem, sentem aí, que eu vou até tomar mais um gole d'água. Eu fiz uma sopinha de cogumelos, não alucinógenos, que estava espetacular, mas tinha muito sal. Vamos falar da pauta internacional, porque vocês sabem, eu fiquei conhecido assim, né? Entrei nessa carreira de jornalista e youtuber falando dos Estados Unidos. E nem sempre eu tenho conseguido aqui abordar tudo o que eu quero sobre a política americana. E eu sempre disse, né, você deve acompanhar a política americana porque ela serve como uma janela do que importa para o Brasil. Ela tem uma influência direta no Brasil enorme. E uma das coisas que não chegam no Brasil é uma cobertura decente do noticiário americano. E eu vi muito pouco no Brasil, ou nada, para dizer a verdade, sobre um editorial que o Trump publicou no Wall Street Journal com o título Donald J. Trump, minhas tarifas trouxeram a América de volta. Por uma questão absoluta de tempo, eu não vou ler o editorial inteiro aqui com vocês, mas eu recomendo que vocês acessem o site do Wall Street Journal e façam essa leitura. Eu vou até me pedir um favor. Mica, você que está assistindo o programa, pedir aqui a minha equipe, especialmente a Micaele, que ela entre que coloque uma versão traduzida para português disponível para os apoiadores do Paulo Figueiredo Show no nosso site. Então, você que é nosso apoiador pode entrar direto e ler esse editorial. E o pessoal do Wall Street Journal não vai ficar chateado comigo, não. É um número muito restrito de pessoas que vai ter acesso. De toda forma, eu quero comentar sobre esse editorial e sobre algumas coisas envolvendo o governo Trump. O primeiro ponto é que esse editorial não é só uma mensagem do Trump ao americano comum, mas também uma porrada nos chamados especialistas. Porque a gente passou um ano inteiro ouvindo aquela mesma ladainha, que a política de tarifas do Trump ia falir os Estados Unidos, ia afastar investimentos, ia causar desemprego e por aí vai. O tempo inteiro nós ouvimos isso. 10 meses depois do início dessa política, das tarifas, o que aconteceu? Os Estados Unidos tiveram 52 recordes na Bolsa de Valores. A inflação dos Estados Unidos, que chegou a 2 dígitos no governo Biden, teve um momento onde a inflação dos Estados Unidos chegou a ser mais alta do que a do Brasil, no final do governo Bolsonaro. A inflação caiu para 2,7 pontos percentuais. E o PIB dos Estados Unidos cresceu 4,4% e a projeção é que bata 5%. Para você ter uma magnitude do que isso significa, é provável que os Estados Unidos tenham neste ano um crescimento maior do que a China. Lembrem-se, quantos anos vocês ouviram que os Estados Unidos seriam ultrapassados pela economia chinesa, sei lá, até 2030. Não só a economia, claro, a economia chinesa, eles projetam um crescimento do PIB de 5%, mas as agências que medem de forma independente dizem que não vai chegar nem perto disso. Talvez a China ainda tenha crescimento de 2% ou alguma coisa do tipo. O fato é que os Estados Unidos vão crescer algo como 5%. Muito mais do que a China. Em um ano, o Trump cortou 27% do déficit do orçamento federal. E o déficit comercial dos Estados Unidos caiu impressionantes 77%. Entendam o que isso significa. As exportações comerciais dos Estados Unidos cresceram em 150 bilhões de dólares. A construção de fábricas nos Estados Unidos viviam um processo grave de desindustrialização. Todas as fábricas, isso acontece com o Brasil também, as fábricas saíram do país e foram para o resto. Em um ano, a construção de fábricas nos Estados Unidos cresceu, 2 anos, cresceu 42%. Anunciaram para os próximos anos mais 18 trilhões de dólares em investimento estrangeiro. As principais empresas do setor automobilístico investiram 70 bilhões de dólares em operações nos Estados Unidos. As farmacêuticas investirão 500 bilhões de dólares para trazer aos Estados Unidos a produção de medicamentos críticos. Lembrem-se disso. Por quê? Porque os Estados Unidos viram que durante uma pandemia, todas as drogas que o país precisava estavam sendo produzidas no exterior, na China ou na Índia.
Não há como um país ter segurança se os seus remédios estão sendo produzidos em países que podem, inclusive, serem os adversários numa guerra. Não há segurança. Lembrem os chineses virando para o Jair Bolsonaro e falando: se você criticar a China, a gente não vai te mandar os insumos para a vacina. Esse é o grau de vulnerabilidade, e os Estados Unidos estavam debaixo do mesmo grau de vulnerabilidade. E agora saíram, hoje saíram os números do crescimento de empregos de janeiro. O número de empregos criados em janeiro foi o dobro do previsto pelos especialistas. E nenhuma das catástrofes que eles previram e que prometeram se concretizou. E deixem isso chegar na mente de vocês. Deixem isso chegar na mente de vocês, porque vocês não têm cobertura do que acontece nos Estados Unidos. Acima de tudo, a América restabeleceu um grau de justiça nas relações comerciais e deixaram de ser explorados por países como a China, que cobravam 25% de tarifa sobre os produtos americanos e exportavam para os Estados Unidos com tarifa zero. O mesmo vale para a Europa, que fez um acordo, para o Japão, que fez um acordo, para a Índia, que fez um acordo. E no Brasil, a gente hoje é tarifado, e continuamos tarifados, apesar da maravilhosa relação do Lula com o Trump. Ninguém pode acreditar isso. O Trump não foi chamado para um novo conselho, inclusive, que o Trump criou com o país da América Latina. Então, o fato é que o governo Trump é um sucesso enorme em quase todos os indicadores. E o que me chama a atenção é que você não vai ver nada no Brasil. Você imagina se fosse o Joe Biden, o Barack Obama. É um início de governo avassalador. Olha esse dado. Segundo uma pesquisa publicada na última segunda-feira pela Conferência de Segurança de Munique, o Brasil, mesmo sem essa cobertura digna do jornalismo brasileiro, sem o brasileiro ter acesso à cobertura da imprensa americana, só com as redes sociais, o Brasil é o terceiro país onde as pessoas mais concordam com as políticas do Trump como sendo boas para o mundo. O Brasil só está atrás da Índia e dos Estados Unidos. E aí você pode se perguntar, mas os Estados Unidos... Então os Estados Unidos estão voando, o Trump e o Partido Republicano têm tudo para varrer as eleições desse ano com os números históricos, certo? Infelizmente, na política nada é tão simples. O Trump apanhou muito com o escândalo do Epstein, sobre o qual a gente falou bastante no programa de ontem, e ele tem também um grande calcanhar de Aquiles, que é a política imigratória. Eu diria que o Trump, 34% de aprovação no Brasil, só porque ele tirou a Magnitsky, e muita gente, inclusive eu, ficou bastante puta da vida com ele. Se fizesse essa pesquisa um ano atrás, o Trump tinha mais de 40% de aprovação. Mas, enfim, nos Estados Unidos, o Trump teve um grande calcanhar de Aquiles, que também foi, num certo sentido, uma das grandes forças do governo dele, que foi a política imigratória. O Epstein arranhou bastante, mas o calcanhar de Aquiles é a questão imigratória. E eu acho que há um consenso de que o Trump errou na mão na questão imigratória. Tem casos recentes que realmente são absolutamente indefensáveis. A gente, no Brasil, para falar de um exemplo brasileiro, a gente teve um caso da Raquel Lopes, que foi uma mulher condenada injustamente pelo 8 de janeiro, é uma das coitadas do 8 de janeiro, e foi deportada dos Estados Unidos nessa semana. A história dessa mulher é incrível, né? Ela quebrou a tornozeleira eletrônica em março de 2024, deixou o Brasil rumo à Argentina. As autoridades do regime emitiram, então, um mandado de prisão. Ela viu que na Argentina a situação estava complicada e foi para o Peru, depois Colômbia, depois México, e em janeiro de 2025 atravessou a fronteira dos Estados Unidos e atravessou a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente. Logo que ela chegou, ela já foi detida pelos agentes do ICE. A política migratória americana, passou mais de um ano presa em um centro de detenção no Texas e foi deportada para o Brasil agora recentemente. E é nesse sentido que eu digo que o governo Trump errou na mão. Esse não é o único caso, eu só trouxe um caso relacionado ao Brasil. Você não pode mandar de volta uma pessoa que é perseguida por uma ditadura, mandar ela para condições desumanas, para a mão de um violador de direitos humanos sancionados pelo seu próprio país, só porque ela entrou ilegalmente. Imagina só, né? Nessa situação você consegue fugir do Irã, percorre meio mundo para chegar aos Estados Unidos, porque é a terra da liberdade, e fugir da perseguição política, e chegar lá os caras chamando de volta para o Irã. A mulher está buscando abrigo contra a tirania. E eu gostaria muito de ter podido ajudar, mas
realmente, o ICE é uma coisa meio que à parte, é muito difícil ajudar nesse caso. Eu nem soube do caso dela especificamente, mas em outros casos a gente tentou ajudar, mas eu recomendo sempre que as pessoas não venham para os Estados Unidos ilegalmente. Se quer vir para os Estados Unidos, no caso dela não tinha essa opção, até poderia, a gente atende casos de asilo, alguns casos de asilo, mas contrate um bom advogado, eu recomendo a Imigrex, mas contrate um bom advogado, entre legalmente. E eu não quero dizer com isso que o que o governo Trump tenha feito na imigração não tenha sido espetacular. O problema das fronteiras abertas acabou. Isso aí que vocês estão vendo é a quantidade de drogas que entra pela fronteira dos Estados Unidos. Desabaram, e o que vocês estão vendo no gráfico é a consequência disso. O número, vejam, o que vocês estão vendo aqui é o número de mortes mensal por overdose de fentanil. Esse número cresceu de forma absolutamente avassaladora, mesmo antes da presidência de Joe Biden. Quando o Joe Biden se tornou presidente e as fronteiras foram abertas, a coisa saiu completamente do controle. E finalmente esses números passaram a desabar. Né? E eu falo, ser presidente é difícil pra caramba. Em alguma hora você vai errar. Eu acho que o próprio Trump reconhece, aliás, reconhece sim, que eles podem pegar um pouco mais leve em alguns casos. Me parece que isso é um consenso. Né? O João Gabriel, aí, nosso editor, estava em Buenos Aires conversando com alguns americanos conservadores do Partido Republicano, e os caras diziam a mesma coisa. Eu falo para vocês, tem gente dentro da Casa Branca que também acha isso. Então tá virando um consenso. Hoje o Roman, o czar da imigração, disse que a operação no Minnesota acabou. O trabalho feito na área de imigração foi excelente. É importante que um país proteja suas fronteiras. Mas quando as pessoas começam a enxergar um percentual enorme de abusos, as pessoas têm parentes, a maioria das pessoas tem parentes ou amigos imigrantes e estão vendo essas pessoas tratadas de maneira desumana. É difícil que isso não tenha impacto eleitoral. Né? Eu estava dizendo aqui que, enquanto a gente preparava o programa de hoje, o Tom Homan, o chamado czar da imigração, anunciou, como eu disse, o fim das operações de Minnesota, que foi o principal palco dos protestos anti-ICE nas últimas semanas. É uma pena que o nego tenha passado do ponto, porque o trabalho deles foi, eu volto a dizer, a imprensa brasileira não fala isso para vocês. Apesar de alguns acessos que são de fato inadmissíveis, eles encontraram mais de 3 mil crianças desaparecidas. Mais de 3 mil crianças desaparecidas. Se isso for um filho seu, o que você tem a dizer sobre isso? Um monte de vagabundo preso. Aqueles imigrantes ilegais da Somália envolvidos em escândalo de corrupção bilionário do Partido Democrata. Então é uma pena que a política de imigração tenha tido esses desvios. Né? Mas toda vez que você dá poder demais a uma força policial, você tem esse problema. De novo, são tolos os inocentes que imaginaram que isso não fosse acontecer. E isso é muito difícil. Agora, o problema da imigração é um problema gigantesco. Se você afrouxa, muita gente começa a entrar. Se você endurece demais, você vai botar a mão na força, você vai dar poder demais a forças policiais que têm seres humanos e acabam cometendo injustiças e abusando. E não é um problema só dos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês, vejam, por exemplo, o que a Europa está fazendo. A Globo News teve um faniquito, vejam um faniquito da Globo News, bota aqui, eu estava assistindo isso ontem. Acreditável, vindo da Europa, onde estão muitos dos países que acabaram ajudando a construir um ideal humanista dentro da política, de acolhimento. A mesma Europa que há pouco tempo, alguns anos atrás, quando da grande crise dos refugiados sírios, acolheu muita gente, estava ali a Alemanha acolhendo tantos milhares de refugiados. Uma Europa que viu também entrar em suas fronteiras muitos refugiados da guerra na Ucrânia, que está prestes a completar 4 anos agora. Pois essa mesma Europa ocidental, seguindo o exemplo, aliás, que já vem sendo adotado em alguns casos pelo Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia desde o Brexit, e também pelos Estados Unidos de Donald Trump, está adotando a bandeira que é da extrema-direita, xenófoba, em muitos casos ultranacionalistas, que cresce nesses países. Nossa, todos nós que não queremos uma imigração absurda de pessoas sem nenhum tipo de veto e que consomem os recursos da nação, todas essas pessoas são de extremo... Como é que é o termo que o cara usou? Quantos adjetivos para... bandeira que é da extrema-direita, xenófoba, em muitos casos ultranacionalistas, que cresce nesses países. A direita, chamada direita democrática, e até mesmo parte do centro-direita, se uniram a um bloco puxado pela extrema-direita no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para votar e conseguir uma margem quase com o dobro dos votos e aprovar essa medida que, para qualquer humanista, para qualquer defensor do mínimo respeito aos direitos humanos, soa como absurda, mas é bem real, por mais cruel que seja. Ou seja, um cidadão, uma cidadã, uma família que foge de um país pela
pelo motivo que for, por guerra, por perseguição política, religiosa, que consegue chegar num país democrático da Europa Ocidental e dar entrada com papéis num processo de legalização, pedindo asilo e alegando os motivos pelos quais fugiu para esse país para tentar uma vida melhor nesse país, essa família, esse cidadão, essa cidadã, esses menores de idade poderão ser, a partir de junho, deportados, não de volta para os países de onde fugiram, mas para um terceiro país, que pode ser a milhares de quilômetros da sua casa. Imagina alguém que foge de algum... Isso tudo vale menos para os desgraçados do 8 de janeiro. Esses têm mais que ser reportado. Não teve uma lágrima do rapaz da Globo News quando a menina do 8 de janeiro foi deportada. Mas ele está escandalizado quando uma nação, quando milhões de pessoas invadem um país que não são individualmente perseguidas. O seu país foi pro cacete e não é a pessoa que está sendo perseguida. O país dela foi pro cacete. E essas pessoas inundaram a Europa, que os acolheu de braços abertos e lidou com as consequências. Porque imigração é sempre um jogo. Você tem que ter uma quantidade, você só consegue receber. Isso é a mesma coisa que você pensar na sua casa. Se houver uma catástrofe na rua, você consegue botar, sei lá, na sua casa, dependendo do tamanho da sua casa, 10 pessoas ali para você alimentar ela e etc. por um tempo até que elas se reestruturem. Você não consegue receber 100 pessoas, senão a sua casa não é mais a sua casa. Você não tem dinheiro para sustentar e garantir que essas 100 pessoas, e essas 100 pessoas, muitas delas, como o Trump disse na sua primeira gestão, não são as melhores pessoas que estão chegando ao seu país. Alguém tem dúvida, exceto esse retardado da Globo News, que eu não sei nem o nome. Alguém tem dúvida de que o sistema imigratório de asilo foi abusado? Aqui nos Estados Unidos todo mundo se dizia vítima de perseguição política de asilo. Então o que o cara fazia? Ele morava na Nicarágua, que é uma bosta de país, e ele vinha para os Estados Unidos. Aí chegava nos Estados Unidos e falava: não, meu país é uma bosta, Nicarágua, eu quero pedir asilo nos Estados Unidos. Não, o sistema de asilo não é para isso. Inclusive a lei americana explica isso. O sistema de asilo é para se você individualmente está sendo perseguido e há evidências de perseguição do seu governo tirânico, os Estados Unidos vão te dar amparo. Como era o caso dessa menina que eu citei no programa de hoje. Mas não é o caso dos milhões que foram enviados para a Europa. Um lugar no Oriente Médio, na África subsaariana e consegue chegar na Europa e que é mandado para o Bangladesh, lá do lado da Índia, ou um europeu do leste que foge também para a França e que acaba sendo mandado aqui para o lado para a Colômbia. Pois é isso que o Parlamento Europeu decidiu. São tempos de fato sombrios para quem acredita num mundo mais humano, porque esse é o tipo de medida que eu acho indefensável. Que pessoa boa. Quem é esse Caetano Veloso? Até parece o Caetano Veloso. Me respondam aqui no chat. Mas, enfim, eu estava falando dos Estados Unidos e a consequência eleitoral é que o Partido Republicano, muito por conta das erradas de mão na agenda migratória, está atrás do Partido Democrata nas intenções de votos virtualmente em todos os institutos de pesquisa para as eleições de meio de ano no Congresso aqui. O Trump ainda tem mais 3 anos de mandato, mas ele tem que ter maioria no Congresso. Tem que ter maioria no Congresso para poder passar a maioria das coisas que deveria passar. O Congresso não tem nem trabalhado tão bem assim, não. Agora, se tem uma área que o governo Trump está nadando de braçada, por exemplo, mais uma área, é justamente a área da luta contra a ideologia de gênero. Graças a Deus, depois de uma loucura histérica durante anos no governo Biden, esse negócio de ideologia de gênero está começando a morrer aqui nos Estados Unidos. O movimento contra essa pauta não para de crescer. E, nesse sentido, a gente teve alguns eventos importantes nesse mês. Primeiro, e essa é uma pauta muito importante, muito cara para mim, não porque eu tenha nenhum caso na família, mas porque eu consigo me compadecer de pais que podem ver os seus filhos sendo mutilados, ou mesmo crianças que tenham pais doentes mentais que apoiem a sua mutilação. Eu consigo me compadecer desses casos. Eu consigo ver o grau de satanismo nesse tipo de coisa, de demoníaco, né? Então, vou trazer algumas boas notícias. Primeiro, a Sociedade Americana de Cirurgias Plásticas publicou uma nota oficial sobre as chamadas cirurgias de gênero em crianças e adolescentes. Nessa nota, eles avaliam que a base de evidências para as intervenções hormonais e cirúrgicas em menores de idade é baixa ou de baixíssima certeza, com limitações de qualidade, consistência e com lacunas sobre os desfechos físicos, psicológicos e psicossociais de longo prazo.
A conclusão e a recomendação que eles fazem, portanto, é que, uma vez que as evidências para argumentar por um benefício maior do que o risco nesses procedimentos, falando questão hormonal e de cirurgia. O que eu estou falando aqui, só para se você não entendeu? Eu estou falando de crianças, menores de idade, crianças e adolescentes, que, em nome desta loucura, dessa histeria de ideologia de gênero, são mutiladas ou drogadas ou castradas por procedimentos médicos. Eles estão dizendo que a evidência médica de que isso tem algum efeito positivo são insuficientes. E dizem que, vejam vocês, cirurgias de mama, tórax, genitais e faciais não devem ser realizadas em menores de 19 anos. Pelo menos. Isso já ajuda muito, porque a adolescência, e principalmente a adolescência de hoje, a adolescência já é naturalmente, mas a adolescência de hoje, em crianças sem propósito, sem orientação religiosa, com muito expostas aos estímulos negativos que a gente tem hoje na internet, rede social, Netflix, etc. E é uma propaganda intensa, quem assistiu o meu curso sabe do quanto, uma propaganda absolutamente intensa, para que essas crianças façam transições, desenhos animados, mostrando, eu sou um tourinho que, na verdade, se sente como uma tourinha, eu estou preso, eu sou um Muppet, que, na verdade, sou uma Muppet, presa num corpo de Muppet. Vocês sabem o que eu estou falando, os alunos do meu curso, principalmente. Você conseguir reverter isso na adolescência, você deixa chegar até os 19 anos, normalmente, aqueles que queriam fazer essas cirurgias de mutilação amadurecem e mudam de ideia. Esse mesmo posicionamento foi compartilhado pela maior associação médica dos Estados Unidos, que é a AMA, Associação de Médicos da América, que disse que intervenções cirúrgicas em crianças e adolescentes devem ser adiadas até que os pacientes se tornem adultos. É a maior associação médica dos Estados Unidos. Vejam a mudança nessa pauta, que continua. A gente tem histérico até no Congresso brasileiro. Pessoas em estado de histeria. Um delírio histérico, né, para usar o termo correto. Nesse mês, nós tivemos também o primeiro veredito em um caso de mais práticas médicas relacionadas a esses procedimentos cirúrgicos. Quando um júri, não foi um juiz, foi um júri de Nova York, onde vivem as pessoas mais descacetadas dos Estados Unidos, julgou por uma indenização de $2 milhões a uma mulher que passou por uma mastectomia dupla quando era adolescente, que naturalmente a mutilou e a deixou desfigurada. Ontem, nós tivemos uma matéria do The New York Post, cujo título é "A mídia precisa parar de nos enganar sobre a realidade dos atiradores em série trans", citando um caso do Canadá, que na última terça-feira sofreu um dos seus maiores atentados a uma escola na história do país, que você nem viu no Brasil praticamente, sendo que, mais uma vez, o atirador se dizia trans e havia começado a transição há 6 anos. Então eu quero dizer a vocês que, muito graças ao Donald Trump, a sanidade está voltando de volta ao mundo. E doenças mentais voltando a ser tratadas como doença mental. Não tem como aceitar com naturalidade um ser humano que se diz um cachorro e quer que você trate ele assim só porque ele passou a latir. Da mesma forma como não se pode aceitar com naturalidade um homem que se diz mulher só porque se mutilou e arrancou a própria piroca. Então eu oro por sanidade. Eu oro pela volta ao controle da situação. Eu oro para que os alucinados sejam tratados pelo que são, pessoas que precisam de atenção médica, psiquiátrica e psicológica. E óbvio que nem tudo são flores nessa seara. Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, é uma razão para eu ter falado tudo isso para vocês entenderem que muitas vezes o Brasil é atrasado até em relação a essas coisas. Esse é um pouco do tipo de decisão que a gente vai ter que tomar nas urnas em 2026. Se a gente quer caminhar em direção à sanidade ou se a gente quer caminhar em direção à insanidade.
Dois casos no Brasil muito interessantes me vêm à memória quando eu penso nesse assunto. O primeiro é o da Nini Borges, uma mulher comum, com uma conta no Instagram, onde ela fez comentários sobre assuntos que ela acha pertinentes. Ela, que hoje vive no Reino Unido, está sob investigação policial no Brasil por um suposto discurso transfóbico, proferido num vídeo em que ela fazia o que eu estou fazendo aqui. Criticava a ideologia de gênero e o uso do dinheiro do pagador de impostos brasileiro, para financiar ONG pró-LGBT no Brasil. Depois disso, a Secretaria Nacional de LGBT do governo Lula entrou com uma denúncia contra ela e as investigações começaram. Uma mulher falando do Reino Unido sobre perseguição no Brasil por contrariar a agenda LGBT e a ideologia de gênero. Mas, infelizmente, o problema não para aí. Nós temos também o caso da Isadora Borges. Não é a Nini Borges, o nome é o mesmo, o sobrenome é o mesmo, mas não são parentes uma da outra e nem do eunuco invertebrado. A Isadora Borges está sendo criminalmente processada por comentários no X sobre ideologia de gênero e que pode enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão pelo crime hediondo de expressar a sua opinião e falar a verdade. A verdade. Talvez você se recorde desse nome, e foi a razão pela qual estou trazendo ela aqui ao programa, porque o caso dela foi objeto de um artigo de opinião extenso num dos jornais mais importantes dos Estados Unidos. O caso dela, o caso desta brasileira, foi objeto de um artigo de opinião extenso da Mary O'Grady, uma das mais influentes jornalistas do The Wall Street Journal, e cuja premissa era justamente o fato do Brasil estar criminalizando discordâncias a respeito da ideologia de gênero que nós estamos tratando aqui. E esse é um caso importante. E por isso mesmo eu trago aqui ao Paulo Figueiredo Show a Isadora Borges para que ela explique o que aconteceu. Isadora, seja muito bem-vinda. Eu quero saber de você o que você faz e como é que você foi parar nessa situação. Ué, ela caiu? Ó. Oi, Paulo. Eu tô me entrevistando. Paulo Figueiredo, o que você acha sobre ideologia de gênero? Eu me sinto aqui o Dias Toffoli. Enquanto o Bruno acerta aí a nossa tela, eu vou me entrevistando. Paulo Figueiredo, o que você acha sobre... Eu sou o Alexandre de Moraes, eu entrevisto a mim mesmo. Eu sou perito das minhas próprias causas. Aê! Oi, Paulo. Isadora, seja bem-vinda. Eu vou repetir minha pergunta, eu quero saber de você. O que você faz? Como é que você foi parar nessa situação? Você é uma pessoa com certa exposição política, e isso já seria algo mais esperado, ou você é uma pessoa comum, uma pessoa que não está envolvida na política? Então, eu sou estudante de veterinária, sou uma pessoa comum, mas em 2020 eu era muito crítica de gênero. Então, eu expressava muito essa minha opinião, recebia muito hate, da esquerda, principalmente. E aí, e aí eu comentei, foram 2 tweets que gerou tudo isso, né? Um tweet em que eu falava que mulheres trans não são mulheres, porque, obviamente, são do sexo masculino. Nossa, que coisa estranha de se dizer. Nem cheguei a falar homem, cheguei a falar, né, sexo masculino. E outro tweet foi... Que é justamente a definição de homem, né? Ser humano do sexo masculino. E o outro tweet era um ativista que fazia críticas ao transativismo. E aí ela falava que nenhuma cirurgia, nenhum hormônio iria fazer alguém mudar de sexo. Então, esses foram os 2 tweets que eu postei. E aí, eu tinha uns 4.000 seguidores no Twitter na época. Só que aí a Isabela Cepa, não sei se vocês conhecem o caso dela, ter retweetado, ganhou uma repercussão muito grande. E aí a Erika Hilton me denunciou para o Ministério Público. Ela tentou fazer o mesmo comigo também. E aí virou um processo criminal.
E hoje é um caso com enorme repercussão, porque me parece que o Elon Musk, primeiro parece que a ADF, uma ONG de defesa das liberdades, pegou o seu caso, eles são muito ativos, muito bons, e o Elon Musk repostou uma publicação da ADF sobre a sua história, e teve esse artigo de opinião da Mary O'Grady no Wall Street Journal. E eu pergunto para você concorda com a ideia de que o Brasil está criminalizando a discussão sobre ideologia de gênero e violando os direitos fundamentais das pessoas que, como você, ousam discordar? Eu concordo. Eu acho que a gente não pode exercer a nossa liberdade de expressão, porque se a gente fala sobre fatos, porque é um fato. É um fato indiscutível. É um fato indiscutível, ninguém está mentindo. Eu cheguei a falar, eu digo, se eu for presa, eu vou ser presa por falar um fato. Exato. Aliás, quem concorda com esse fato, por exemplo, é o passaporte da própria Erika Hilton. Pois é. O Felipe Santos, que eu acho que é o nome dele. O próprio, se tem dúvida, eu acho que é assim, você deveria chegar no tribunal e falar assim, por favor, eu queria pedir que mostrasse o visto americano do deputado Felipe Santos. E aí eu acho que o juiz deveria olhar e falar, caso encerrado. Pois é, as pessoas estão sendo perseguidas por simplesmente falar a verdade. Isso é muito absurdo. Eu fiquei muito feliz porque a ADF está financiando a minha defesa, porque eles estão mesmo a favor da liberdade de expressão. E aqui no Brasil está muito difícil isso. Eu não sei se você viu, antes de você entrar na entrevista, o que eu estava dizendo que a própria maior organização médica dos Estados Unidos e a Associação de Cirurgias Plásticas dos Estados Unidos também, e hoje também essa postura é a postura do governo americano e é a mesma postura da Suprema Corte do Reino Unido, né, a postura universal, acompanham a sua posição. Você chegou a ver, você está achando que está havendo, pelo menos no resto do mundo, não sei o quanto que você acompanha esse caso, uma virada em relação àquele momento de histeria absurda que a gente viu nesse tema? Sim, sim. Eu vejo que em outros países já tá um pouco mais, como que eu posso dizer, já está um pouco mais consciente da parte ruim de tudo isso que está havendo. Teve até o caso de uma moça, acho que era do Reino Unido, né? Que também fizeram cirurgias e depois ela se arrependeu e ela ganhou um processo contra a clínica. Sim. Eu só não lembro o nome dela. Eu também não lembro, mas similar ao que eu noticiei hoje aqui sobre esse processo de $2 milhões em Nova York. Então já está acontecendo. Aqui no Brasil parece que ainda está nesse delírio muito grande. E esse delírio é bastante financiado por... É um delírio lucrativo, né? Porque há um certo ativismo com muito dinheiro, eu sempre falo, é o tal do sistema, né? São pessoas que estão se beneficiando desse tipo de coisa. Né? Essas ONGs recebem uma quantidade colossal de dinheiro, inclusive do governo Lula. Pois é, o caso da Nini Borges mostrou isso escancaradamente. A Nini Borges, que eu devo registrar aqui, também foi convidada a participar do Paulo Figueiredo Show de hoje, mas também está sendo defendida, se não me engano, pela IDF, né? Sim. Eu acho que também há um envolvimento da ADF no caso dela, mas ela não pôde participar do programa por causa de questões de fuso horário, já que ela reside no Reino Unido. Você está no Brasil, né? Sim, estou no Brasil. E qual é o estado do processo contra você? O que eles estão alegando, ou melhor, o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo a sua prisão? O que eles estão pedindo? Ontem eu tive a minha audiência, né? Eles alegam transfobia, que aqui é equiparado ao crime de racismo. Embora não exista na lei, certo? Que não existe na lei, né? Um crime inventado pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é um crime que na prática não existe. E... Veja, eu só quero fazer esse parêntese. O mesmo Supremo Tribunal Federal que diz que não há nenhum problema em receber 129 milhões de propina através do escritório da sua esposa, criminaliza você dizer que uma mulher
é uma mulher e um homem é um homem. Não tem como uma nação subsistir numa situação dessa. Não tem como uma civilização subsistir assim. É bizarro, bizarro. E eles estão pedindo, então, o crime de transfobia, eles estão pedindo o quê a você? Quanto tempo de prisão? Mais de 5 anos, de 5 a 10 anos. Ainda não tem certeza, assim, porque depende de muita coisa. Ainda tem muito tempo para rolar. Meu Deus do céu. Olha, a sua história é absolutamente escandalosa. Obrigado por compartilhar ela com o mundo. Parabéns para a ADF pelo trabalho que eles fazem em defesa de causas como essa. Como é que seria para você pagar um advogado de primeira linha se você não tivesse o apoio da ADF? Eu paguei no começo. No começo eu paguei um advogado até chegar na ADF. Já está rolando há quanto tempo esse processo? Olha, eu tive a primeira intimação para ir na delegacia foi em 2024, e aí eu fui com meu irmão, que é advogado, mas ele não é criminalista, então ele só me acompanhou. E aí depois eu tive que contratar um advogado, assim, mais rapidamente, e aí depois foi quando eu tive contato com a ADF. Mas até hoje eu ainda tenho um advogado pago, porque ele está aqui em João Pessoa, na Paraíba. Muito impressionante a sua história, Isadora. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa e ter mostrado o rosto e alertado a população brasileira no que consiste hoje a liberdade de expressão no Brasil e o grau de histeria de pessoas que estão lucrando muito com isso e que resolveram, basicamente, que tem o poder de calar o povo brasileiro. Obrigado por ter participado do programa e desejo sorte. Se tiver novidades sobre o seu caso, por favor, contacte aqui a nossa equipe e a gente vai ter o maior prazer em passar aqui no programa. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu faço questão de trazer, às vezes, casos assim, porque não são pessoas famosas que vão ser entrevistadas. Veja, essa é uma estudante de veterinária da Paraíba. Se vocês acharam que a censura ia terminar no Paulo Figueiredo, no Alan dos Santos, ou em quem quer que seja, vocês não entenderam o que está acontecendo. Isso é um regime. Isso é um sistema. Veja, o deputado lá, o Felipe Santos, travestido de Erika Hilton, e pode me processar, me processa, pelo amor de Deus. Eu sei que você já tentou uma vez, tenta de novo. Manda aqui pro Departamento de Justiça americano. Que um jornalista disse que você, nos Estados Unidos, um jornalista disse que você era homem. Manda aqui pro Departamento de Justiça dos Estados Unidos, manda, por favor. Nunca te pedi nada, Filipão. E com certeza, um monte de ONG mamando nas tetas com dinheiro do pagador de impostos. Primeiro, a gente já viu aqui no programa, no Paulo Figueiredo Show, em outras edições, o quanto de dinheiro vinha do exterior da USAID. Essa mamata acabou, mas o governo Lula continua financiando ONGs LGBT que fazem bullying com pessoas comuns no Brasil, que expressam o óbvio. Homem é o ser humano do sexo masculino, com gametas menores. Só isso. Gameta menor, gameta maior. Essa é a definição. Não gostou? Abre o passaporte, olha o seu visto dos Estados Unidos e vê o que está escrito ali. Sex M ou sex F. Se tiver M, é porque você é homem.